Concentre-se e aprenda o que é de verdade importante para você. Este curso de técnicas contábeis tem por finalidade qualificar você para enfrentar o mercado de trabalho, seja na área contábil, seja em departamento de pessoal. Então, vamos aprender? Técnicas contábeis. Bem-vindo à sua 21ª aula de técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Férias. As férias são um período de descanso periódico de uma atividade constante, geralmente trabalho ou aulas. O período de férias varia de acordo com a legislação de cada país. Direito a férias. Todo empregado adquire o direito a férias após 12 meses de vigência do contrato de trabalho, período aquisitivo, sem perder a remuneração da seguinte forma: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 dias. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 11 faltas. 18 dias corridos, quando houver tido 15 a 23 faltas. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Observa-se que as faltas a serem consideradas são apenas as injustificadas, pois não acarretam a redução das férias às ausências consideradas legais. Não são considerados também, para esse efeito, os atrasos e as faltas de meio expediente, nem aquelas ausências que, embora injustificadas, tenham sido abonadas pela empresa. Perda do direito a férias. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, permanecer em licença remunerada por mais de 30 dias. Deixar de trabalhar por mais de 30 dias, com percepção de salários em decorrência de paralisação total ou parcial dos serviços da empresa. Pedir demissão e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Permanecer recebendo auxílio-doença da Previdência Social por mais de 180 dias. Época de férias. O empregado adquire o direito às férias a cada período de 12 meses, conforme falamos há pouco. Este período deve ser contado a partir do primeiro dia de serviço, inclusive até o dia e o mês correspondente do ano seguinte. Exemplo: primeiro período aquisitivo. Empregado admitido em 3 de janeiro de 2015 deverá trabalhar até 2 de janeiro de 2016. Segundo período aquisitivo, de 3 de janeiro de 2016 a 3 de janeiro de 2017. Veja um exemplo de como preencher a carteira de trabalho em caso de férias.
acumulação de períodos férias em dobro. Caso a empresa não consiga liberar este funcionário no tempo correto para suas férias, esta poderá usufruir dos serviços do trabalhador até 11 meses seguintes ao período que deveria tirar suas férias. Caso isso não ocorra, a empresa paga ao empregado o dobro da remuneração. Então, preste atenção nas férias dos funcionários que você terá a responsabilidade de cuidar. O prejuízo pode ser grande. Uma observação importante: a dobra ocorre apenas em relação à remuneração, isto é, o empregado tem direito à remuneração correspondente a 60 dias, descansando apenas 30. A concessão de férias deverá ser comunicada ao empregado por escrito com antecedência de no mínimo 30 dias. O funcionário deve assinar esta comunicação. O aviso de férias deve ser feito em 2 vias, ficando uma com o trabalhador e outra com a empresa. Veja a seguir o modelo de comunicação de férias. Notificação mostrando a que período as férias se referem e quando serão iniciadas. Prazo para o trabalhador comparecer com a carteira para as devidas anotações de férias. Data, local e assinatura do empregador. Data, local e assinatura do empregado, mostrando ciência dos fatos ocorridos. O aviso de férias deve ser feito em 2 vias, ficando uma com o trabalhador e outra com a empresa. A concessão das férias deverá ser anotada na CTPS do empregado, em local próprio e na ficha ou folha do livro ou ficha de registro de empregados. Remuneração das férias. A remuneração oferecida ao empregado relativa às suas férias é a mesma, como se estivesse em serviço, acrescida de mais 1/3 do valor de seu salário. Como isso funciona? Você fica em casa por 30 dias, descansando, e recebe o mesmo salário, como se estivesse trabalhando, e mais um valor adicional de 1/3 sobre o valor das férias. Veja um exemplo. Carlos recebe de salário R$ 1.596. O valor de suas férias será de R$ 1.596 mais 1/3 deste valor. Então teremos R$ 1.596 mais R$ 532, somando um total de R$ 2.128. Este é o valor bruto a receber das férias, porém em cima deste valor será descontado o INSS. Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubridade ou perigoso serão computados no salário que servirá de base de cálculo das férias também. A remuneração das férias inclui as horas extraordinárias habitualmente prestadas. No Brasil, a legislação trabalhista estabelece um mínimo de 20 ou 30 dias consecutivos por ano de férias, sendo que aqueles que têm apenas 20 dias podem requerer compensação pelos outros 10 dias em forma de pagamento junto ao seu salário. O objetivo das férias é proporcionar um período de descanso, como falamos anteriormente. Sendo assim, o trabalhador não pode se privar das férias nem por vontade própria. No Brasil, o direito às férias foi conquistado, junto com outros direitos dos trabalhadores, após as greves operárias do início do século XX, na luta por melhores condições de trabalho, melhores salários e garantias trabalhistas. Quando devem ser pagas as férias? Devem ser pagas ao funcionário 2 dias antes deste começar a gozar de suas férias. Férias coletivas. As férias coletivas poderão ser concedidas a todos os empregados da empresa ou de determinado estabelecimento ou setores. Poderão ser concedidas em 2 períodos, sendo que nenhum deles poderá ser inferior a 10 dias. Para tanto, a empresa deverá comunicar à DRT as datas de início e fim das férias,
com antecedência mínima de 15 dias, indicando quais os setores ou estabelecimentos atingidos. Enviar ao sindicato representante da categoria profissional cópia da comunicação feita à DRT no mesmo prazo. Afixar, nos locais de trabalho, aviso da medida tomada. A microempresa encontra-se dispensada do cumprimento das obrigações anteriormente elencadas. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se novo período aquisitivo a partir do primeiro dia de gozo. Se, eventualmente, as férias coletivas forem superiores ao direito do empregado, a empresa deverá pagar-lhe os dias excedentes como complemento de pagamento de férias, evitando-se assim o prejuízo salarial. Abono pecuniário. O empregado tem direito de converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário. Assim, por exemplo, aquele que tiver direito a 30 dias de férias poderá optar em descansar todo o período ou apenas durante 20 dias, recebendo os dias restantes, 1/3 de 30 dias em dinheiro, como mostramos no exemplo passado. Observa-se que, no mês em que o empregado sai de férias, tendo optado pelo abono, a remuneração equivalerá a 40 dias. 20 dias, férias em descanso. 10 dias, abono pecuniário. 10 dias, salário pelos dias trabalhados no mês. Vamos ver um exemplo claro disso. Jaime Silva gozará de férias do próximo dia 1º até o dia 30 do mês, porém deseja converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário. Jaime ficará em casa do dia 1º até o dia 20 e trabalhará do dia 21 até o dia 30 do referido mês. Ele receberá 20 dias de férias que ficou em casa descansando, 10 dias de abono pecuniário, porque deveria estar descansando, mas vendeu estes dias à empresa, e 10 dias que trabalhou para a empresa dentro do período de férias. O pedido de abono deverá ser requerido pelo empregado por escrito até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Após esse prazo, a concessão do abono ficará a critério do empregador. Ausências justificadas e injustificadas. Não será considerada falta ao serviço a ausência do empregado. Durante o licenciamento compulsório por motivo de licença-maternidade, por motivo de acidente de trabalho ou de incapacidade que propicie concessão de auxílio-doença pela Previdência Social, justificada pelo empregado e desde que não tenha havido desconto. Durante a suspensão preventiva, para responder a inquérito administrativo quando for absolvido ou impronunciado. Se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não descontadas para o cálculo do período de férias. As ausências motivadas por acidente de trabalho não são descontáveis no período de férias. Adiantamento do 13º salário. O empregador poderá conceder o adiantamento do 13º salário aos empregados por ocasião de suas férias entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Férias proporcionais. O empregado que for dispensado sem justa causa ou cujo contrato de trabalho se extinguir em prazo pré-determinado antes de completar 12 meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias, mais 1/3 deste valor. Veja um exemplo a seguir. Selma começou a trabalhar em uma empresa em 1º de março de 1990 e foi demitida no dia 30 de novembro de 1990. A funcionária cumpriu apenas 8 meses prestando serviços a esta empresa. A empresa pagará a esta, não havendo desconto de dias, o equivalente a 8 dozeavos de férias. Isso se chama férias proporcionais, ou seja, é paga na proporção de meses trabalhados. E como calcular isto? Você pegará o valor do salário, dividirá por 12, número de meses do ano,
e multiplicará pelo tempo que a funcionária trabalhou, 8 meses. A fórmula então fica assim: salário divididos por 12 vezes meses trabalhados. Veja como fica. O salário de Selma é de R$ 895, divididos por 12 igual. Por mês, R$ 74,58, vezes 8 meses trabalhados, igual a R$ 596,64, mais 1/3 deste valor, igual a R$ 198,88, igual, total, R$ 596,64, mais R$ 198,88, igual R$ 795,52, Selma deve receber de férias proporcionais, valor bruto. Para não esquecer, podemos, falando em férias proporcionais, a lei não estipula dia da semana para término das férias, mas elas não podem começar aos domingos, feriados nem em dias compensados. Por isso, o empregador pode definir datas de acordo com seus interesses. A regra não é válida para trabalhadores menores de 18 anos que podem ajustar o período de descanso do trabalho às férias escolares. Os familiares que trabalham na mesma organização também podem ter férias na mesma ocasião. Suponhamos que Solange tenha sido admitida em 1º de março de 2015. Relativamente às férias, teremos a seguinte situação. Período aquisitivo, 1º de março de 2015 a 29 de fevereiro de 2016. Período concessivo, 1º de março de 2016 a 28 de fevereiro de 2018. Férias, 2 de maio a 31 de maio de 2018. Remuneração em dobro. Vamos complicar um pouquinho mais. Empregado admitido em 3 de maio de 2015, apresentando a seguinte situação em relação às férias. Período aquisitivo, 3 de maio de 2015 a 2 de maio de 2016. Período concessivo, 3 de maio de 2016 a 2 de maio de 2017. Férias, 16 de abril a 15 de maio de 2017. Remuneração. Simples. 17 dias gozados dentro do período concessivo, 16 de abril a 2 de maio de 2017. Em dobro, 13 dias gozados após o período concessivo, 3 de maio a 15 de maio de 2017, que serão remunerados em dobro. Não esqueça que o período de gozo das férias é normal, somente a remuneração é paga em dobro. Serviço militar obrigatório. Durante o período de afastamento para o serviço militar obrigatório, não será computado o tempo para efeito de férias. Será computado o período anterior ao afastamento, desde que o empregado compareça à empresa dentro de 90 dias contados da respectiva baixa. Prestação de serviço durante o período de férias. O empregado em gozo de férias não poderá prestar serviços a outro empregador, exceto quando já exista contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Férias e parto. Se, durante as férias da empregada gestante, ocorrer o nascimento da criança, o gozo das mesmas ficará suspenso e será concedida a licença maternidade. Após o término do respectivo benefício, as férias serão retomadas, efetuando-se o pagamento das diferenças salariais ocorridas durante o período da licença maternidade, se for o caso. Férias e doença. O empregado que ficar doente durante as férias não terá seu período de gozo suspenso ou interrompido. Após o término das férias, se o empregado continuar doente, começará a contar a partir dali
os 15 dias para a empresa efetuar o pagamento, competindo à Previdência Social conceder o auxílio-doença previdenciário após referido período. Exercícios de fixação.